Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo. Meu nome é José Martins Neto e nesse vídeo eu vou apresentar a aula acerca de trabalho e energia cinética. Farei um breve corte agora para posicionar a câmera. Retornando à gravação. Nessa aula veremos trabalho e energia cinética e vamos começar com os conceitos do que é a energia cinética e o que é o trabalho. Bom, energia cinética é o tipo de energia que está associada ao movimento. É ela que descreve o estado de movimento de um objeto. E é importante dizer que é uma grandeza medida em joules, certo? A expressão que define a energia cinética K de um corpo de massa m e velocidade v é K igual a mv ao quadrado sobre 2. Essa é uma expressão bastante interessante e que iremos utilizar com bastante frequência nessa aula. Então é importante lembrar. Para o conceito de trabalho, pense que o trabalho é uma transferência de energia entre um corpo e outro. Então, é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. É um detalhe importante também. Existe uma força que causa o trabalho. E a gente vai ver o que essa força ocasiona aqui. Quando a energia é transferida para o objeto, dizemos que o trabalho foi feito por uma força sobre o objeto. Quando acontece o oposto, a energia é transferida do objeto, quando ele cede a energia, então o trabalho foi feito pelo objeto. E existe uma relação com a energia cinética aqui, né, que a gente já trabalhou bem no começo. Bom, quando o trabalho é feito sobre o objeto, ele recebe energia. Então a energia cinética dele aumenta. E quando é transferida do objeto, ele cedeu energia, né? O trabalho é feito pelo objeto, então a energia cinética diminuiu, certo? Para essa próxima etapa da aula, agora vamos encontrar uma expressão para calcular o trabalho. Veja a seguinte situação. Considerando um objeto de massa m que se move sem atrito ao longo de um fio reto no eixo x, uma força constante F é aplicada sobre um objeto em um ângulo θ em relação ao fio, certo? Então, como vamos proceder? Primeiro, vamos utilizar a terceira equação da cinemática, que deduzimos na aula de cinemática, aula 2 dessa playlist, para deduzir essa expressão para calcular o trabalho, né, que é tão importante. Então, vamos lá. V ao quadrado menos V inicial ao quadrado igual a 2 vezes a componente x da aceleração, né, a componente no eixo x da aceleração, vezes a distância percorrida, certo? Para não ficar muito repetitivo, eu vou apenas falar V, VO, A, X, D, certo? Então, quando a gente dividir essa expressão nos dois lados por m sobre 2, ficará o seguinte: m sobre 2 V ao quadrado menos m sobre 2 VO ao quadrado. E perceba algo importante aqui. Isso aqui é extremamente similar com a expressão que a gente trabalhou bem no começo, né? De energia cinética. É tão similar que a gente pode dizer que é a expressão. Aqui seria a energia cinética final e aqui a inicial, certo? Mas vamos continuar trabalhando. Aqui vai ficar igual a m sobre 2 AX, m sobre 2 duas vezes AX, né, que é a componente x da aceleração, D. E veja uma coisa importante aqui. A componente x da força é dada por m vezes a componente x da aceleração. Então, isolando aqui a componente x da aceleração, a gente pode substituir aqui nessa expressão por f de x sobre m. E é o que a gente vai fazer. Vai ficar m vezes f de x sobre m vezes d. E nós podemos cortar os m's, né, porque um está no numerador e o outro no denominador. Portanto, a expressão final ficou kf menos ki, que é a variação da energia cinética, igual a fx, f de x vezes d, que vai ser igual a f vezes d vezes cosseno de θ. Né? Cosseno de θ aqui é para tirar a parte do x, né? Para ficar mais generalizado. Então, portanto, o trabalho vai ser igual a f vezes d vezes cosseno de θ. Em que esse cosseno de θ é o ângulo entre a força e o eixo, né? Como está aqui na imagem. E é importante dizer que a unidade de medida do trabalho é o joule. Por quê? Perceba que
o trabalho ele vai ser dado por uma subtração de energias. Ó. E como é uma subtração, eu não estou alterando a unidade medida. E a gente já estabeleceu que a unidade medida da energia cinética é o joule. Então, portanto, é totalmente lógico ser a unidade medida do trabalho também ser o joule. E percebo que o trabalho, já vou dar um spoiler do que vem a seguir, ele é dado pela variação da energia cinética, certo? Ele é numericamente igual à variação da energia cinética. E isso é um teorema que vamos ver logo a seguir. Mas antes disso, vamos ver o trabalho resultante. Quando múltiplas forças estão agindo em um corpo, há duas formas de calcular o trabalho resultante, certo? Uma delas é calculando o trabalho de cada força, que cada força realiza sobre aquele corpo, e somando, né, seria um somatório. Ou a gente calcula a força resultante de todas essas forças e multiplica pela distância percorrida, né, que seria a fórmula original. Então tem essas duas formas de resolver um problema que envolve forças atuando em um mesmo corpo, né, várias forças. Agora vamos para o teorema que eu mencionei agora, que é o teorema trabalho-energia cinética. Bom, está provado aqui, né, na última página, que o trabalho realizado ele é numericamente igual à variação da energia cinética, Kf menos Ki. Então, o que esse teorema diz? Que o trabalho resultante será igual a essa variação, e ele dá algumas deduções que a gente pode fazer a partir disso, né? A mudança na energia cinética da partícula vai ser numericamente igual ao trabalho resultante feito sobre a partícula, certo? E algumas observações. Quando o trabalho resultante for maior que zero, podemos deduzir que a variação da energia cinética foi positiva, e a partir disso podemos dizer que a energia cinética final é maior que a inicial. Nós podemos dizer o inverso para quando o trabalho resultante for negativo. Significa que a variação foi negativa e que a energia cinética inicial era maior que a final, né? Houve um decréscimo, certo? Agora vamos para o trabalho feito pela força gravitacional. Primeiro, considere um objeto. Aqui está um pouco rachurado, mas é esse aqui vermelho. Considere um objeto de massa m que é atirado para cima no ponto A com velocidade inicial v0. À medida que o objeto sobe, ele desacelera pela força gravitacional, né, Fg, de modo que no ponto B ele tem sua menor velocidade v, né, velocidade final v. Então, do ponto A até o ponto B, o trabalho realizado pela força gravitacional foi m vezes g vezes d vezes o cosseno de 180, né? Por que o cosseno de 180? Perceba que a força gravitacional ela aponta aqui para baixo, né? E o sentido do movimento, no cenário que eu descrevi, é para cima. Então, ela tem um ângulo de 180 em relação ao sentido do movimento. Por isso que vai ficar cosseno de 180, que é menos 1. Então, faz todo sentido que quando um objeto está indo para cima, a força gravitacional vai agir puxando para baixo, né? Então, vai estar no sentido contrário do movimento, por isso aqui o negativo. Então, vai ficar menos m vezes g vezes d, certo? E no sentido contrário, quando o objeto está descendo, né, eu soltei ele aqui no B, ele vai para o A, pela força gravitacional. Nesse sentido, o trabalho realizado vai ser positivo, porque está no mesmo a força gravitacional está no mesmo sentido do eixo do movimento, né, que vai estar ao contrário aqui nesse caso. Então vai ficar de B até a força gravitacional vai ser m vezes g vezes d vezes cosseno de θ, porque esses vetores aqui estariam com o mesmo sentido, né? Então ficará m vezes g vezes d. Farei uma breve pausa para tomar um copo d'água agora. Peço perdão pela interrupção. Vamos voltar agora para a gravação. Paramos em trabalho feito por uma força que levanta um objeto. Bom, nesse caso, a situação é a seguinte. Considere um objeto de massa m que é erguido por uma força F do ponto A até o ponto B. O objeto começa do repouso em A e chega em B com velocidade nula. A força F não é necessariamente constante durante esse trajeto.
essa é a situação que nós vamos trabalhar. Bom, percebendo que ele parte do repouso e chega com velocidade nula, perceba que a energia cinética, a variação da energia cinética vai ser igual a zero. E como, porque a energia cinética final foi igual à inicial, né? Então, nessa situação, a variação da energia cinética é zero. E nós já vimos pelo teorema da energia cinética, né? Trabalho da energia cinética, que a variação da energia cinética vai ser numericamente igual ao trabalho realizado, né? Então, nós temos que o trabalho realizado foi igual a zero. Ok? E nessa situação, nós temos duas forças, uma para baixo e uma para cima, né? Então, nós temos que o trabalho resultante vai ser igual ao trabalho da força para cima, né, que levanta um objeto, mais a força gravitacional, né, que nesse caso está puxando o objeto para baixo. E isso a gente já provou que é numericamente igual a zero. Então, nós temos, jogando um desses termos aqui para o outro lado da equação, que o trabalho realizado pela força que levanta o objeto é numericamente o contrário, né, em módulo do que abaixa, né, o trabalho realizado pela força que levanta é numericamente igual ao oposto, ao negativo do trabalho realizado pela força gravitacional, né? Então, basta a gente calcular o trabalho realizado pela força gravitacional que a gente descobre o trabalho realizado pela força que levanta o objeto, certo? Então, vamos para ele. O trabalho realizado pela força gravitacional vai ser igual a m vezes g vezes d vezes o cosseno de 180. Mais uma vez, o cosseno de 180 é porque está no sentido contrário do movimento, né? A força gravitacional. Então, ficará m menos m vezes g vezes d. E a gente já provou que o trabalho realizado vai ser o contrário disso, né? Então, vai ficar trabalho realizado pela força que levanta igual a m vezes g vezes d. E na situação inversa, quando o trabalho feito por uma força que abaixa o objeto? Bom, nesse sentido, nós vamos de B até A, né? Agora, nesse caso, o objeto se move de B até A. Então, vamos calcular a força gravitacional, o trabalho realizado pela força gravitacional, e pelo mesmo princípio, nós acharemos o trabalho realizado pela força que abaixa o objeto. Então, ficará m vezes g vezes d vezes o cosseno de zero, que nesse, agora está no mesmo sentido, né, do movimento, e ficará m vezes g vezes d. Então, a força que abaixa o objeto vai ser o contrário desse. Então, vai ficar menos m vezes g vezes d. Certo? Agora vamos para calcular o trabalho feito por uma força variável, né? Porque até agora estávamos com forças constantes. Mas nem sempre é assim, né? Quase sempre não é assim. Então, vamos fazer um cálculo para quando a força é variável, utilizando alguns gráficos, né, para demonstrar. Trabalho feito com a força variável fx ao longo do eixo x. Bom, a princípio nós temos uma função aqui, né, fx, x e f de x. Então, aqui vai ser a força, né, no eixo y vai ser a força, e no eixo x vai ser a posição, né, a distância percorrida, e a força em relação a isso. Então, perceba que aqui a gente tem limites, né, que a gente pode fazer uma integral, e vamos começar fazendo uma divisão, né, por retângulos. Perceba que cada retângulo vai ter uma área numericamente igual ao trabalho realizado naquele percurso, naquela parte do percurso, né? Aqui, entre esse x e esse x aqui desse retângulo. Então, delta x. E pela forma que a gente já viu, né, que o trabalho seria f vezes d, aqui seria o d, e aqui a altura desse retângulo seria o f, né? Aqui, o f de i, exatamente nesse ponto. Perceba que quando a gente faz essa divisão da área sobre a curva por retângulos, a gente cria uma estimativa da área, né? A gente já sabe que a área sobre a curva aqui vai ser numericamente igual ao trabalho realizado, né, nesse percurso. Então, a gente está criando uma estimativa aqui. Quando a gente somar a área desses retângulos, né, a gente vai criar uma estimativa. Mas perceba que tem uma parte sobrando aqui dos retângulos, né? Então como poderia também estar faltando, mas nesse caso aqui está sobrando. Então, ênfase no quê? Que isso aqui é uma estimativa.
E quando é que vai virar uma igualdade? Né? Quando essa área dos retângulos vira uma igualdade? Quando a gente tende a largura do retângulo a zero ou a quantidade de retângulo ao infinito. No fim, o resultado é o mesmo. Nesse caso aqui, eu tendi a largura do retângulo a zero, né? Você pode ver aqui. Então, vamos lá. A variação do trabalho, que é essa parte aqui, ó, ser numericamente igual a FI, que é a altura média do retângulo, vezes ΔX, certo? Perdão, aqui a variação do trabalho é numericamente igual à área e não à largura. A área vai ser a multiplicação entre a altura vezes a largura. Aí, uma aproximação desse trabalho realizado aqui vai ser o que? O somatório de igual a 1. Acho que está um pouquinho difícil de ver, mas esse aqui é um 1, esse aqui é um n. Então, vai ser aproximadamente igual a o somatório de igual a 1 até n de f de i ΔX. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando a área desses retângulos. Ainda é uma estimativa, mas quando eu tendo a largura desses retângulos até zero, né, muito próximo de zero, então não é mais uma estimativa. A área da sua somatória da área desses retângulos vai ser numericamente igual à área sobre a curva, nesse caso. Então ficará trabalho igual limite de ΔX até zero, somatório de igual a 1 até n de f de ΔX. E isso a gente já sabe que é uma integral. Então o trabalho vai ser numericamente igual à integral de x até xf de f de x dx. Perceba que agora sim é uma igualdade, não é mais uma estimativa, é uma igualdade. Então essa é uma expressão aqui a se memorizar para resolver problemas com força variável, né, em relação ao trabalho. Vamos agora trabalhar com a força da mola. Bom, a princípio, imagine um cenário que é um objeto atachado a uma mola, né, que está atachado a uma parede. E essa mola está relaxada, ok? Bom, quando ela está relaxada, ela está na posição zero, né, em relação ao eixo x. E quando a gente puxar esse objeto para trás, aqui no caso, eu estou deformando a mola. E pela terceira lei de Newton, né, a lei da ação e reação, a mola quer voltar para a posição natural dela. Ela faz uma força de resistência, que nesse caso em específico a gente vai chamar de força elástica, ok? Eu coloquei uma força puxando aqui ela para a direção no sentido do x, e ela criou uma força de resistência, que nesse caso é elástica, né? Bom, qual é o módulo da força elástica? Pela lei de Hooke, né? Pela lei de Hooke, a força elástica apresenta um módulo igual à força que é aplicada sobre a mola. Perceba aqui, ó, que é igual. Ó. O tamanho desse vetor é igual ao tamanho desse vetor que eu apliquei sobre a mola, né? Só que o sentido é contrário, né? A lei de ação e reação. E o que mais a gente pode tirar disso? Bom, o módulo vai ser numericamente igual a menos k vezes x. Esse x é a distância que eu distorci a mola, a distância que ela percorreu a mais. Ou a menos, né? Ela podia também estar sendo distorcida e comprimida. Então é esse valor aqui, ó, que está na forma. E o k é uma constante associada ao material daquela mola. Então é algo que vai realmente depender do problema, da situação em questão. Então vamos analisar aqui as duas situações. A situação em que a mola é distorcida, puxada, né? E aqui ela é comprimida, ok? Bom, quando ela é distorcida, quando ela é puxada, eu puxei aqui se não fosse puxando para a direção x, o x vai ser positivo, né, o da forma, porém a força elástica vai ter sentido contrário, né, essa força. Então, essa força está no sentido 2x, a força elástica vai estar no sentido contrário, então vai ser negativa. Na situação oposta, em que a mola é comprimida, o x vai ser negativo, a força elástica quer voltar para a posição natural, né? Posição relaxada da mola. Então ela vai estar no sentido do eixo x, ok? E algo curioso aqui, gente, é que em função disso, que quando você puxa ou empurra muito uma mola, a força da resistência que você está aplicando naquela sua força, daquela mola vai aumentando e eventualmente ela pode superar a força que você exerce sobre o objeto e puxar ou empurrar a sua mão junto com o objeto. Quem brincou com mola quando criança percebe que conforme você vai
puxando a mola, vai ficando cada vez mais difícil puxar, ou quando você comprime, vai ficando cada vez mais difícil comprimir, porque a força que você tem que exercer para superar a força elástica vai aumentando, porque você está aumentando o valor do x aqui. Você está distorcendo, ela vai aumentando o x, você vai estar comprimindo, está aumentando o x. Então, é por isso. Agora vamos para o trabalho feito pela força da mola. Bom, vamos numa situação em que a mola está na posição inicial xi. Não necessariamente xi é a posição relaxada da mola. Vamos considerar apenas xi. E a gente distorce até o xf. O trabalho realizado, né, pela força elástica vai ser igual à integral de xi até xf de f de x dx, né? E esse f de x vai ser a força elástica. Então vamos fazer a substituição. Vai ficar igual a integral com os limites de integração xi até xf de menos kx dx. Vamos remover a constante, né, porque o k não tem nada a ver com o x aqui. Então vai ficar igual a menos k, integral de xi até xf, de x dx. Vamos resolver essa integral, né? Vai ficar o trabalho realizado pela força elástica vai ser igual a menos k, aqui são as barrinhas de substituição, né? X ao quadrado sobre 2 de x até xf. Vamos fazer a substituição. Vai ficar igual a kxi ao quadrado sobre 2 menos kxf ao quadrado sobre 2. Agora sim, vamos para a situação que a mola relaxada é o x igual a zero, né? Nessa situação, perceba que essa parte aqui, esse termo da expressão que a gente acabou de calcular, vai ser zero. Então, na situação que a mola está relaxada, o trabalho realizado pela força elástica vai ter uma nova cara, né? Não uma nova cara, vai ser esse termo aqui igual a zero. Vai ficar igual a menos kx ao quadrado sobre 2. Apenas esse termo aqui. Então esse é o trabalho realizado pela força da mola, ok? Vamos agora fazer a análise tridimensional do trabalho. Bom, dado um ponto A de coordenadas xi, yi, zi e um ponto B xf, yf, zf, a força, né, que vai levar o objeto até o ponto B, ela vai ter essa cara aqui, ó. F vai ser um vetor igual a componente x da força vezes essas coordenadas aqui, ó. X vai ser xf menos xi, e a mesma coisa para os y, para o y e para o z, né? Então vai ser um vetor com essa cara aqui, né? Vai ser b, o vetor BAB, né? Que vai ser b menos a, entendeu? Vai ser o vetor AB, que é dado pela coordenada de b menos a. Aqui é o vetor x, y, z. E isso para cada componente da força. O componente x, o componente y, o componente z. Isso multiplicado pelos versores, né? I, J, K. Esse aqui vai ser o 100, o 010 e o 001. Dessa forma, ao somar esses termos, a gente terá o vetor força. E com isso, nós podemos calcular o trabalho, né, nessa análise tridimensional, né? O trabalho vai ser igual a integral de xi até xf, de f a componente x da força, dx, mais a integral de y até yf, da componente y da força, mais vezes dy. E a mesma coisa para o z, né? Mais a integral de z até zf, da componente z da força, vezes dz, né? Agora vamos analisar o teorema do trabalho de energia cinética que a gente viu anteriormente com uma força variável. Será que muda alguma coisa? Porque naquela situação a força era constante, né? Então vamos ver o que acontece quando a força for variável. No princípio, vamos descrever aqui a situação. Considere uma força variável Fx que move um objeto de massa m do ponto A, que é o x igual a xi, ao ponto B, que é o x igual a xf, certo? Bom, a princípio vamos utilizar a segunda equação desenvolvida por Newton, né? A segunda lei de Newton, que é igual a primeira, perdão. Não, é a segunda mesmo, segunda. Força igual a massa vezes a aceleração. E agora a gente pode dizer que a aceleração, que a gente viu na aula 2, né, a aula de cinemática, a aceleração é a derivada da velocidade instantânea em relação ao tempo, né? Então essa expressão aqui é igual a m vezes dv dt, né? A derivada da velocidade em relação ao tempo. Quando a gente faz a
a gente multiplica esses dois lados da equação pela derivada x, né? Vai ficar f dx igual a m dv dt dx. E dv dt, a gente também viu na aula de cinemática, aula 2, que vai ser igual a, pela regra da cadeia, vai ser igual a dv dx, dx dt. Perceba que existe uma igualdade porque a gente pode muito bem só cortar esses termos aqui, né, denominador e numerador. Então é uma igualdade. E com essa substituição nós podemos fazer uma nova análise. Dx dt, que é a derivada da posição em relação ao tempo, é a velocidade instantânea. Então a gente pode substituir esse termo aqui por dv dx vezes a velocidade instantânea. Mas antes disso, vamos integrar nos dois lados dessa equação. Ficará integral de x até xf de f dx igual a integral de x até xf de m, derivada da velocidade instantânea em relação ao tempo, vezes a derivada da posição, né? Então vai ficar, o trabalho vai ser igual a m vezes a integral em relação integral de xi até xf da derivada da velocidade em relação à posição vezes a velocidade instantânea dx. Então aqui a gente pode cortar os dx, né, numerador e denominador, vai ficar igual a m integral de xi até xf v dv igual a m sobre 2, as barrinhas de substituição de v ao quadrado, xi até xf. Então vamos resolver isso aqui. Vai ficar mvf ao quadrado sobre 2 menos mvi ao quadrado sobre 2. Isso, perceba que a energia final menos a energia inicial é igual à variação da energia cinética. Então o que eu quis provar aqui? Que quando a força é variável, o teorema é o mesmo. O teorema do trabalho de energia cinética é o mesmo. Se a força for variável, é o mesmo. O resultado é o mesmo. O trabalho vai ser igual à variação da energia cinética. Então, chegando ao fim da aula, vamos desenvolver o conceito de potência. Bom, pense comigo. A potência é o quanto de trabalho uma força realiza em um determinado tempo. Supor que eu faço sobre esse caderno aqui um trabalho para mover ele. Um trabalho de 100 joules. E para eu mover ele eu levo 2 segundos. Então, eu fiz um trabalho de 100 joules aqui em 2 segundos. Então a potência vai ser o quê? A potência média. Vai ser o trabalho realizado sobre o tempo. Vai ser 100 sobre 2, 50. 50 o quê? 50 watts. Essa é a unidade de medida, ok? E a potência instantânea vai ser a derivada do trabalho em relação ao tempo, né? Vai ser o quanto de trabalho eu estou realizando em um instante infinitesimal, né? Então seria a derivada, de fato. E uma curiosidade aqui, importante, que é muitas vezes uma pegadinha. O quilowatt-hora, apesar de ter o watt no nome, ele não é unidade de medida de potência, ele é unidade de medida de trabalho, ok? Aquele quilowatt-hora que aparece na sua conta de energia, ele é unidade de medida de trabalho. Por quê? Veja aqui as unidades dele. Ó. É K, que é um prefixo, né, de milhar, então a gente pode só ignorar ele. Watt-hora, né? Perceba que quando você multiplica a potência média por um tempo, né, você está cortando essa parte aqui do denominador, ok? Então fica unidade de trabalho, ok? Era isso que eu queria mostrar nessa aula. Obrigado pela atenção até aqui.